Não é muito definido, mas aqui no boi é essa parte lisa toda aqui, ó, toda essa onde está saindo aqui o processo espinhoso é ampola timpânica. Aqui tudo é ampola timpânica. Parietal. Parietal. Parietal está aqui, ó. Em verde é parietal. Aqui no cavalo é parietal bastante definida, aqui e aqui parietal. Sutura parietal. A sutura parietal, entre os dois parietais, a sutura parietal. Sutura escamosa. E aqui do lado nós já falamos, olha, que a sutura escamosa, que está unindo o parietal ao temporal, ó, sutura escamosa. Nós já estudamos também aqui a porção escamosa do temporal. E aqui, ó, sutura escamosa. Frontal. Frontal. Está aqui em amarelo, este é o frontal. Ó, em amarelo é o frontal. E olha o tamanho do frontal no boi. E olha o tamanho do frontal no equino. Então o frontal no boi é bem grande, bem definido. E o frontal aqui no equino um pouco bem menor. Processo supraorbitário. Então nós temos aqui a órbita, ó, o processo supraorbitário aqui no equino, processo supraorbitário, onde nós temos um forame do mesmo nome, forame supraorbitário. Então processo supraorbitário, a órbita está aqui, e por isso chama processo supraorbitário, quando nós temos o forame supraorbitário. Se nós olharmos aqui, nós temos aqui, ó, a órbita e o processo supraorbitário. Processo supraorbitário. Um pouco para cima, nós temos aqui o forame supraorbitário. Forame supraorbitário, e aqui também tem outro, que vai lá no forame supraorbitário. Sutura interfrontal. Então a sutura interfrontal entre os dois frontais. Aqui no boi, então sutura interfrontal, e aqui no cavalo, que é menor, sutura interfrontal. Se a gente olhar nessa cabeça não pintada, dá para ver bem aqui, então, ó, a sutura interfrontal. Sutura interfrontal. Processo córneo. Processo córneo, aqui seria aqui onde está localizado o chifre, mas aqui foi cortado, então, um processo córneo, que é toda a estrutura córnea aqui. Processo córneo de cada lado, aqui e aqui. Etimoide. Então o etimoide nós só vemos em corte transversal. Aqui nós temos a cabeça do suíno, vou colocar na posição. Então nós temos aqui a cabeça do suíno. Então esse aqui é o etimoide. O etimoide, nós vamos ver aqui essa parte toda cheia de furo, que é a placa crivosa do etimoide, que é a parte mais aboral do etimoide. No etimoide nós temos também as conchas nasais. Então concha nasal dorsal, aqui nós temos a concha nasal média e a concha nasal ventral. Na parte mais caudal das conchas nós temos o labirinto etimoidal. E aí nós temos os meatos, que é o espaço entre as conchas ou entre a parede dorsal. Então meato nasal dorsal, meato nasal médio e meato nasal ventral. Nós temos também a lâmina perpendicular do etimoide, que aqui ela foi arrancada, mas é a estrutura óssea que fecha aqui. As conchas são os cornetos. É concha ou corneto. Aqui a gente está vendo então, ó, a lâmina perpendicular, uma parte da lâmina perpendicular do etimoide. Se a gente for olhar aqui está quebrado. Mas o etimoide está lá, ó. Aqui dá para ver uma parte da lâmina perpendicular do etimoide. Aquela ali seria mais do vômito. Então está aqui. Lâmina perpendicular do etimoide. Aí vem o vômer. Então o vômer está aqui em rosa. Então aqui no cavalo, aqui nós estamos mostrando o vômer. Está aqui em rosa.
E aqui também tem uma parte do vômer, ó. Aqui está o vômer, e aqui o vômer, uma parte do vômer. Aqui nós temos também a lâmina vomeral. O que fala do vômer? Vômer fala asa do vômer. Então, a asa do vômer é toda essa estrutura aqui, ó. A asa do vômer. Asa do vômer. Suco do vômer. Então, Suco vomeral. Então, suco vomeral, ele fica na asa. Então, tem um suco vomeral na direita, outro na esquerda. Suco vomeral, um na esquerda, outro na direita. Localizado na asa do vômer. E na parte central, a crista vomeral. Na parte central, essa elevação central, entre os dois sulcos, a crista vomeral. Crista vomeral, que continua aqui como lâmina perpendicular do vômer. Ó. Lâmina perpendicular do vômer, que ela foi quebrada. Aqui dá para ver inteiro, então, ó, a lâmina perpendicular do vômer, que vai unir a lâmina perpendicular do etimoide, ó, mais lá. Formando, então, o que nós chamamos aqui de base óssea do septo nasal. Aí é ossos faciais. Vamos lá. Nasal. Então, o osso nasal é o mais fácil, né? Ó. Tem vermelho aqui do cavalo. Ó, tem amarelo aqui no boi. E aqui no porco, olha, está sem colorido. Então, esse aqui é o osso nasal. Osso nasal, para ver as suturas, é melhor não colorido, né? Então, está aqui, ó, não colorido, onde nós temos, então, as suturas. Sutura internasal. Então, é fácil, olha, a sutura, que é essa aqui, internasal. Aqui não colorido, aparece bem a sutura. Aqui no boi, não dá para ver a sutura porque ele está colorido e aqui não está bem definido, mas aqui a sutura internasal é a principal sutura entre os dois ossos nasais. Aqui no cavalo colorido, mas vê melhor aqui, porque a sutura é essa união entre os dois ossos nasais, sutura internasal. Sutura frontonasal. Então, ó, entre o frontal e o nasal, sutura frontonasal. Então, bastante definida aqui nesse osso não colorido. Aqui a frontonasal no bovino, frontonasal. E também aqui frontonasal no equino, mostrando bem aqui a frontonasal. Sutura lacrimonasal. Então, a lacrimonasal, aqui entre o vermelho e o marrom, aqui está o lacrimal. Então, sutura lacrimonasal. Aqui, como não está colorido, também vem, ó, sutura lacrimonasal ou nasolacrimal. Aqui no boi, ó, o lacrimal já é bem maior. E a sutura, então, lacrimonasal ou nasolacrimal. Sutura nasomaxilar. Nasomaxilar é caudal aqui ao lacrimal, nasolacrimal. Nasomaxilar. Nasomaxilar aqui no boi. Aqui no cavalo, ó, é uma sutura bem maior, mais para o dobro da do boi, ó. Então é a nasomaxilar. Até aqui, nasomaxilar, e aqui nessa colorida, dá para ver bem, ó, nasomaxilar entre azul e vermelho, aqui, até aqui. Depois já é o maxilar. Aqui tem a sutura ainda nasoincisiva, ó, que não sei, não está aí, ó, essa é a nasoincisiva, entre o nasal e o osso incisivo. Sutura nasoincisiva. Sem colorir, está aqui, ó, esse pedacinho, daqui até aqui, sutura nasoincisiva. Nasoincisiva aqui no boi, aqui, entre o amarelo e o azul, nasoincisiva. Entre o osso nasal e o osso incisivo. Sutura nasoincisiva. Próximo osso. Maxilar. Maxilar, então, esse maior osso aí, ó, o crânio está aí todo vermelho, com os dentes pré-molares e molares, olha aí, tudo isso aí é maxilar, vermelho, vermelho aí maxilar, olha o maxilar, numa vista lateral, numa vista ventral, e numa vista dorsal. Aqui no cavalo, então, maxilar em azul, uma vista dorsal,